Samuel Xavier é o novo lateral direito do Fluminense. Neste momento que está saindo o vídeo, o Fluminense ainda não anunciou o jogador, mas Vinícius Vina, atualmente, Vinícius que já jogou no Fluminense, já anunciou o jogador, como você está vendo nessa foto aí, em que ele deixa claro de que Samuel Xavier vai jogar no Fluminense. E você sabe, tem nova contratação na área... Ah, você não sabia ainda? Então deixa eu destacar porque você está começando essa temporada. Tem nova contratação na área do Fluminense? Então tem vídeo de raio-x. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou o tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, que nesse vídeo você vai conhecer o novo lateral direito do Fluminense. Samuel Xavier tá chegando no Fluminense, as notícias, enfim, já diziam conta ali de que ele tava chegando mesmo, que ele tinha pré-contrato, etc. Fato é o jogador de 1990, ou seja, em 2021, é o ano dos 31 anos de Samuel Xavier, e ele tá vindo em definitivo do Ceará, assinando, o que as notícias dizem, por 2 anos de contrato. Samuel Xavier jogou toda a sua carreira até o momento em que a gente vai chegar aqui, com a participação da galera que eu trouxe para poder falar dele, no interior paulista. Foi revelado pelo Paulista de Jundiaí, começa ali a sua carreira depois de 2010, em 2011 no profissional no próprio Paulista, aí fica entre Paulista, chega aí pro Guarani, mas não joga nenhum jogo pelo profissional, volta pro Paulista de Jundiaí, em 2012, depois do Campeonato Paulista, Campeonato Estadual de São Paulo, ele vai pro São Caetano, onde passa a jogar a Série B. Joga a Série B de 2012 e a Série B de 2013, jogando aí já a sua primeira temporada com mais de 40 jogos. E isso vai ser uma constante, vocês vão ver, na carreira de Samuel Xavier. Em 2013, o São Caetano é rebaixado e aí a gente chega no ponto inicial da nossa conversa aqui, que é a contratação dele por parte do Ceará. Samuel Xavier chega para 2014 no Ceará, o ano do centenário do clube, é apresentado junto com alguns outros reforços ali e tal, sem muito alarde na contratação, mas se torna uma peça importante para o Ceará. E quem vai falar sobre esse período de Samuel Xavier, principalmente ali o período entre 2014 e 2015, obviamente que toca no assunto que depois ele volta pro Ceará também, mas quem vai falar especificamente sobre esse período lá de trás é o Mário Henriques, que é lá do Vozão Cast, um podcast sobre o Ceará, já apareceu aqui outras vezes, por sinal, ele mandou um vídeo aqui pra gente, 2014, 2015, sobre quem é Samuel Xavier, pro torcedor do Ceará. Mário Henriques é torcedor e produz conteúdo também sobre o time cearense. Fala aí, Mário. E aí, galera do Raiz Tricolor, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Mário Henriques, representante do Vozão Cast e torcedor do maior alvinegro do Brasil, Ceará. Então, o Gabriel pediu pra eu falar um pouco aí sobre o Samuel Xavier, que vocês acabaram de contratar. Porra, sacanagem pedir pra eu falar logo depois de vocês darem uma pena na gente, né? Mas é isso aí, vamos falar. Além da queda do coice. O Samuel, cara, é, pra mim, o melhor lateral que passou no Ceará. O que eu vi jogar por aqui. Acompanho desde 2005 e não teve um nem que chegasse perto dele. O Samuel passou por aqui, ele chegou em 2014, certo? Ele assumiu a titularidade do Marcos, que fez um bom 2013, e fez um 2014 excelente. 2015, ele fez um campeonato, a Copa do Nordeste brilhante, certo? Conseguimos o título. Um detalhe é que o Samuel, ele acaba por dar uma assistência tanto no título de 2015 quanto no título de 2020, da Copa do Nordeste. 2020 ele dá assistência para o Kleber no primeiro jogo contra o Bahia, e em 2015 ele dá assistência para o Magno Alves. Desculpa, para o Ricardinho, no gol também contra o Bahia, no primeiro jogo. O Samuel é um lateral que é bastante ofensivo, certo? Ele não tem aquele poderio defensivo forte, mas vocês podem se preparar para um cara que vai ser incisivo. Ele vai botar para cima, ele vai finalizar, ele vai cruzar. Nem sempre certo, mas ele vai dar algumas assistências, certo? Pelo que eu acompanhei da temporada do Fluminense, o Egídio é mais ou menos esse cara, O cara das assistências, mas acaba que não é tão bom defensivamente. O Egídio é outro que passou por aqui, mas esse não deixou saudade nenhuma. Enfim, o Samuel, na primeira passagem pelo Ceará, ele consegue o tetracampeonato cearense em 2014 e a Copa do Nordeste, como eu já frisei. Com a camisa do Vozão, o Samuel tem números expressivos mesmo. Eu tô aqui pescando, certo? Ele tem 216 jogos com a camisa do Ceará, sendo o lateral que mais atuou desde 2008, sendo 210 jogos titular, com 10 gols e 24 assistências. Ele é realmente um jogador muito bom. Infelizmente está saindo aí pela porta dos fundos, Ele deu muito pano pra manga, que acaba que essa saída dele ficou um tanto quanto ruim, ao meu ver, um cara que era ídolo da torcida, assinando pré-contrato antes, fica naquele negócio, se contundiu um pouco antes do jogo contra o Fluminense. Eu não acredito em teoria da conspiração, mas é muita coincidência também, Mas enfim, acho que o torcedor do Fluminense não está muito preocupado com isso. O Fluminense está fazendo uma boa aquisição. Samuel, na sua primeira passagem, foi espetacular aqui. Um lateral que, embora não seja muito jovem, tem muita
vitalidade, é incisivo, como eu já falei, e acredito que vai ajudar o Fluminense, né? Um bom jogador aí pra brigar com posição com o Calegari, que é outro bom jogador, diga-se de passagem. Gabriel, muito obrigado aí pela oportunidade de falar no canal mais uma vez. Um abraço aí pra rapaziada tricolor, valeu! Sobre o que ele disse, assim, eu não posso discordar sobre o Ceará ser o maior alvinegro do Brasil, né? Mas brincadeiras à parte. Vou pontuar alguns tópicos que o Mário Henrique disse, tá? É um jogador que dá muitas assistências para finalização, ou seja, é um jogador ofensivo, é consistente, e a gente vê pelos números, inclusive, essa consistência de Samuel Xavier, rápido, mas teve problemas defensivos no Ceará em 2014-15, principalmente. Aí eu fiquei pensando, consistente, rápido, no caso de Gilberto não era isso, mas rápido e com problemas defensivos, eu pensei logo no Samuel Xavier, Edenil e Gilberto, né? Apesar de que Gilberto não era muito consistente, oscilava muito. Vale destacar o ponto de que a primeira passagem foi realmente muito boa. O torcedor do Ceará, a gente viu pelas palavras do Mário Henrique, gosta muito de Samuel Xavier. E assim, com 24 anos, após essa passagem que foi bem citada por ele, com o Ceará ainda na Série B, porém, ganhando a Copa do Nordeste e indo até outra final, né? Perdeu a de 2014 pro Sport e ganhou a de 2015 do Bahia, como ele falou, inclusive com assistência do próprio Samuel. E ele vai, no meio de 2015, jogar no Sport, jogar o Brasileirão. E aí, a gente começa a conversar com Cássio Zirpoli, que, enfim, é do NE45, tem o blog cassiozirpoli.com.br, em qual eu puxo muitos dados lá, todos esses dados de cota e etc., tudo eu pego lá do blog de Cássio. E Cássio, que, enfim, trabalha no NE45, que é um portal especializado em futebol nordestino, acompanha o Ceará há um tempo, mas é torcedor, inclusive, e produz conteúdo do esporte a vida inteira, é pernambucano. Então ele vem para poder falar sobre a passagem de Samuel Xavier no esporte. E aí, Cássio detalha essa participação de Samuel Xavier na Série A. Fala, Gabriel. Beleza, meu velho? Sobre Samuel Xavier, ele chegou no Sport em 2015, vindo do Ceará. O Sport comprou, na época, ele junto ao Ceará estava com dinheiro. Em 2020, 2021, o Sport estava numa crise danada. Naquela época estava razoavelmente bem financeiramente. E Patrick tinha acabado de sair do Sport. Patrick tinha sido um destaque do Sport em 2014, ano em que o Sport não entrou nenhuma vez na zona de rebaixamento. Foi artilheiro do time naquele Campeonato Brasileiro, valorizou bastante e deixou o time, que trouxe Samuel Xavier com as características parecidas naquele momento. Um jogador de muita força no ataque e que tinha um papel defensivo, um ajuste defensivo para um time que era bem ajustado defensivamente, o Sport era, mas que precisava de um escape. E Patrick tinha sido esse escape. As duas primeiras temporadas de Samuel Xavier, ele ficou quase 3 temporadas. As duas primeiras eu acho que ele teve um desempenho bem ok, mas aí ele foi caindo como o time como um todo. Porque se eu acabei de falar que o Sport tinha um bom ajuste defensivo, isso foi se perdendo, tanto que depois da campanha em 2015, que o Sport ficou em 6º lugar, foi o melhor momento do Sport nesse período, mas 2016 e 2017 foram 2 anos em que o Sport lutou para não ser rebaixado e só escapou na última rodada. E nisso Samuel Xavier ele foi questionado muitas vezes, porque no sistema defensivo falho, vários treinadores passaram no Sport e nenhum conseguiu resolver isso. Eu acho que ele foi uma peça que não encaixou. Então me surpreendeu muito quando ele foi para o Ceará depois, e Patrick acabou voltando para o Sport e acabou tendo essa curiosidade. E no Ceará ele se reencontrou. Esse Samuel Xavier no Ceará, ele é muito diferente do Samuel Xavier dos últimos meses dele, no último ano dele no Sport. O primeiro ano dele foi muito bom, depois teve uma queda e ele recuperou. Eu acho que esse Samuel Xavier do Ceará é muito próximo daquele Samuel Xavier do Sport em 2015, o que o transforma num jogador muito, muito, muito útil e que pode ajudar o Fluminense. Agora, a defesa, assim como aconteceu no próprio Ceará agora e aconteceu no Sport, ele pode ser uma peça que pode destoar no sistema defensivo. Ele não é o jogador que vai dar equilíbrio. Talvez ele seja o contrário. Ele precisa de um sistema ajustado para que ele não desequilibre o setor. Beleza? Um abraço, meu velho. Pontos para se destacar. Muita força no ataque, mas foi um ajuste defensivo quando chegou. Ou seja, a gente viu uma microviradinha de chave aí, mas continua tendo como seu maior ponto a força no ataque. Nesse período, ele passa no Sport o período do meio de 2015 até o final de 2017, saindo do Sport para poder ir jogar no Ceará. Outra coisa que ele destaca é um desempenho bem ok nesse período aí de quase 3 anos. Só que começa muito bem e vai caindo, assim como o time do Sport. Então a gente também sempre precisa avaliar isso também. Ele chega num time do Sport que brigou por vaga na Libertadores até a reta final do Brasileirão e sai num time do Sport que estava brigando na última rodada para não cair, como foi em 2017. Então tem esse fato também. E o terceiro ponto é que ele não... Essa frase final de Cássio eu achei muito interessante. Ele não dá equilíbrio para a defesa. Ele não é o jogador que vai entrar e vai dar o equilíbrio para a defesa. Mas se a defesa
tiver equilibrada, ele rende muito bem. Então ele não é um jogador também que vai atrapalhar o tempo todo o sistema defensivo. O que pra gente, em 2020, né, especificamente com o Odair Hellmann, isso se tornou uma constante. A gente tinha uma defesa muito equilibrada, tanto que a gente viu Gilberto ter um dos seus melhores momentos no Fluminense. Porém, não sabemos como vai ser 2021 com Roger Machado. Mas antes da gente falar dele já no Fluminense, a gente vai um pouquinho mais à frente. Porque quando ele sai no final de 2017, ele dá um passeio ali pelo Atlético Mineiro, vai em 2018 emprestado pelo Sport, numa composição meio engraçada ali, de um empréstimo que tinha dívida de André e etc. No período, inclusive, em que ele estava no Sport, em 2016, o Palmeiras chegou a oferecer 2,5 milhões de reais por Samuel Xavier e ainda daria mais 2 jogadores ao Sport. Então assim, Samuel Xavier se valorizou muito no Sport, mas sai por empréstimo pro Galo, joga 8 jogos só no Atlético, até passa o período invicto, né, não perde nenhum jogo, mas não agradou muito, e aí dentro da composição ali que tinha a contratação do Atlético, ele acaba sendo, rompendo o contrato com o Atlético. Não deixou saudades lá, enfim, não foi uma passagem muito boa, mas foram só 8 jogos. E aí ele vai pro Ceará. O Ceará quis ele, logo após a saída de Samuel Xavier do Galo, ali no meio de maio de 2018. E aí quem vem pra comentar principalmente essa segunda parte de Samuel Xavier na Série A do Brasileirão, já que em 2018 o Ceará estava na elite do futebol, é Thiago Minhoca, que é do NE45, né, também do futebol nordestino, é cearense. Esse não é torcedor do Ceará, apesar de ser cearense, torce pro São Paulo, mas comenta na Rádio Povo CBN de lá, então assim, tem uma vasta informação também sobre o lateral direito. A segunda passagem de Samuel Xavier, Thiago Minhoca, fala aí. Fala galera do Raiz Tricolor, quem tá falando aqui é Thiago Minhoca, novamente, diretamente de Fortaleza, Ceará, para falar hoje sobre Samuel Xavier, o jogador que é ex-lateral do Ceará, equipe onde ele defendeu aí nas últimas 3 temporadas, 18, 19 e 20, e que já teve, né, passagem anterior pelo próprio Alvinegro Cearense, lá em 2014 e 2015, foi até campeão da Copa do Nordeste, fez uma boa participação com o Ceará, se destacou, e aí chamou a atenção do Sport, que o contratou, e depois passou pelo Atlético Mineiro, acabou não tendo tanto espaço, e ao retornar ao Ceará, desde 2018, vem sendo, assim, o melhor lateral, na minha avaliação, da região Nordeste, né? Um lateral com muita versatilidade, um lateral muito inteligente, que tem muito vigor físico, e mesmo aos 30 anos, né, assim, uma dificuldade que o Samuel Xavier sempre apresentou na carreira, que é o lado defensivo, porque ele apoiando é muito bom. Nessa temporada de 2020, ele se mostrou bem melhor nesse aspecto, com o Guto Ferreira utilizando o Sobral, primeiramente pelo lado direito, ali na segunda linha, e tendo o apoio do Fabinho também como uma cobertura, porque já que o Samuel sempre apoiava, ter um volante que cobrisse ali o lado dele era sempre importante, fez do Samuel Xavier ter uma temporada muito boa, né? A mais goleadora dele até então. Fez 3 gols com a camisa do Ceará, uma no Campeonato Cearense, outra lá na Copa do Nordeste, ou foi a Copa do Brasil, agora não estou lembrado, e também teve um gol no Brasileirão. Samuel Xavier se tornou, assim, talvez, assim, com uma facilidade para o torcedor do Ceará, o melhor lateral direito da década, né, assim, disparadamente, porque não teve nenhuma outra altura. E a característica dele é até, se a gente for olhar como lateral direito que apoia, ele tem uma característica, sim, ele utiliza muito o corredor, mas não só isso, porque por vezes, né, o Samuel, ele até deixa o ponta, quando um time joga com ponta, o Ceará jogava geralmente com esse jogador mais aberto, ele deixava esse jogador mais aberto, que estava sendo o Lima, recentemente no Ceará, e aí ele atacava por dentro. Então ele é um lateral que por vezes pega a bola e constrói a jogada por dentro como um homem de criação. Então ele próprio tem essa característica a mais, não é só aquele lateral agudo da velocidade, mas também um construtor de jogadas, ele tem essa característica. Talvez assim, a única, digamos, coisa que o Samuel ainda precisa aprender um pouco mais é a questão do temperamento. Por vezes reclama demais, toma amarelo demais, e alguns jogos acabou sendo suspenso, né, por acúmulo de cartões, exatamente por reclamar demais em determinadas jogadas. Mas tem muita entrega e, sem sombra de dúvida, pelo menos na minha avaliação, o melhor lateral direito que o Ceará teve aí na última década, desde 2015 para cá. Claro, não esteve em anos anteriores, só a partir de 2014, e com aquela lacuna, né, com o Atlético Mineiro e o Sport, mas certamente o melhor lateral direito que o Ceará teve nessa última década. E tem essa característica, né? Então vamos ver como é que o Samuel Xavier vai se comportar aí, possivelmente chegando no Fluminense. É isso, até mais. Vários pontos de que, novamente, ele citou como, assim como o Mário Henrique tinha citado, o melhor lateral do Ceará no histórico recente, e problemas defensivos. Sobre a parte do melhor lateral, você pode pensar, pô, Gabriel, o melhor lateral do Ceará aí na década, do Ceará jogou 4 Série A só, pô, jogou a maior parte, é óbvio que não ia ter tanto lateral, etc. Não posso discordar, é um fato. Porém, ele é o melhor lateral do Ceará, jogando no melhor Ceará
um bom tempo, né? No Ceará que fez o Campeonato Brasileiro, que o Fluminense não conseguiu fazer nos últimos 3 anos. E eu vou tocar nesse ponto já já. E novamente foi citado problemas defensivos. Só que o Thiago Minhoca trouxe a questão que Cássio já tinha tocado um pouquinho quando falou do esporte. A questão do esquema de Guto Ferreira, no caso do Ceará, deixando Samuel Xavier mais à vontade, mais seguro. Indiretamente é a mesma coisa que Cássio citou, que quando teve um esquema que defensivamente estava ajustado, Samuel rendeu muito ofensivamente, sem deixar muitos problemas atrás. O outro ponto que é interessante dizer é que Thiago Minhoca destaca o ponto dele vir jogando por dentro, dele vir ajudar na criação diversas vezes, e aí eu toco mais uma vez no ponto Gilberto, porque Gilberto vinha por dentro, mas vinha para finalizar, tanto que fez vários gols, né, muitos gols. No caso, Samuel Xavier vem ajudando para construir. E um fato novo também que ele traz é a questão do temperamento. De fato, quando você olha o currículo de Samuel Xavier, são muitos cartões amarelos, o que chama um pouco a atenção, né? A gente não quer jogador que fique suspenso direto. Minha avaliação do jogador com base no que eu já conhecia de Samuel Xavier, já acompanhei desde essa época do esporte, ali 2015. Eu acabo vendo alguns jogos dele, sempre tive boas referências. E agora, obviamente, me aprofundando mais, trazendo a opinião de quem acompanhou de perto todos esses momentos, os últimos 7 anos de Samuel Xavier. O Fluminense tá pegando um lateral para ser titular. Samuel Xavier chega no Fluminense para ser titular depois de uma boa temporada com o Ceará e de uma sequência de boas temporadas consistentes, num nível abaixo do que o Fluminense vai jogar. E é isso que eu chamo, em várias situações, de rei da Série B. Não que ele tenha jogado muitas vezes Série B, nem é por isso não. Sabe o Avaí ou o América Mineiro? Que quando jogam a Série B, são os principais times. E aí, quando sobem para a Série A, é um nível novo. Samuel Xavier jogou muitas Série A num nível aceitável, consistente. Mas era a Série A que Ceará e Sport jogaram, que é a Série A da parte de baixo da tabela. Samuel Xavier, contratado para o Fluminense para 2019, ou até porque a gente projetava para 2020, eu estaria comemorando muito, porque é um jogador que, pro que o Fluminense vinha jogando o brasileiro, o Fluminense jogava o brasileiro do meio da tabela para baixo recentemente, era um lateral ótimo. Agora, ele está subindo para um nível que a gente não tem como avaliar. Ele vai jogar as suas primeiras partidas, provavelmente eu não achei nenhuma no histórico dele, de Libertadores da América. O Fluminense, para 2021, projeta um time para disputar na parte de cima da tabela. E neste nível, a gente ainda não viu Samuel Xavier atuando. Tem nível para isso? Não sei. Tem 31 anos. Não tem muito ainda para onde desenvolver. Em times ajustados, já mostrou que rende. E talvez nesse novo passo da carreira, que ele nunca tinha dado, ou seja, não é que ele já deu, jogou num time que brigava lá em cima e não rendeu. Ele nunca deu esse passo. Então pode ser um jogador que consistentemente, mais uma vez, vai galgando degraus. A contratação, até pelo fato de vir sem custos, só com o salário, e não tendo um salário exorbitante, acho interessante. Porque é uma posição que a gente não tem muitos jogadores na base, que a gente olha e fala bem assim, esse daqui tinha que ter chance. A gente tem testes, Guilherme, Wesley, jogadores que estão sendo emprestados agora, Dani Bolt, mas todos esses já acima dos 20 anos e que ainda não conseguiram provar que devem ser titulares. O nosso lateral hoje, titular, é um volante de 18 anos. E o outro, o reserva, é Igor Julião, que é uma eterna promessa da base, já com 25, 26 anos. Com um contrato só até o final do ano, que a gente espera que não renove. Então, a lógica para mim de Samuel Xavier é essa. É uma boa contratação, tem tudo para dar certo. E não ser uma contratação que vai dar muito certo, que vai ser o melhor lateral do Brasileirão 2021, que vai ser campeão levantando a taça como capitão. Não! Mas tem tudo para dar certo na consistência. É aquele modo entre expectativa e realidade. Eu queria que o Fluminense contratasse o melhor lateral direito do Brasileirão? Queria. A expectativa, realidade. Enfim, quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu.